Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício aqui. Dessa vez iremos resolver a questão de número 17 do Fundamento de Matemática Elementar 9, tá falando sobre centro e eixo de simetria. Questão da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos lá. Nos mostradores digitais, os algarismos aparecem de forma simplificada, composta por segmentos horizontais e verticais. Sobre essas formas, podemos afirmar, quando não são iguais a largura e a altura do algarismo. Ok, pessoal, vamos começar inicialmente entendendo o conceito de eixo de simetria e de centro de simetria. Eu vou desenhar uma circunferência aqui, tá? Não vai ser uma circunferência perfeita, na verdade, só para a gente conseguir entender. Vamos imaginar que isso daqui que eu desenhei seja uma circunferência perfeita, tá? Ok. Pessoal, o que seria o eixo de simetria? Quando eu traço uma reta bem no centro aqui da circunferência, uma reta, tentar aproximar o máximo possível do centro, tá? Digamos que isso aqui seja o centro. O eixo de simetria é uma propriedade que fala que, quando a gente traça essa reta, os lados da circunferência, os lados aqui da figura, na verdade, estou usando a circunferência, mas é para qualquer figura, eles serão exatamente iguais, serão idênticos. Então, esses dois lados que eu risquei, rabisquei aqui, eles seriam exatamente iguais, teriam a mesma área, o mesmo formato, tudo seriam exatamente iguais, beleza? Ok, agora vamos ver o que é o eixo de simetria. Vou voltar aqui. O eixo de simetria é um ponto central na figura, a partir do qual qualquer reta que eu trace até a extremidade dessa figura, ela terá sempre uma mesma medida, então será uma constante. Na circunferência, isso é bem conhecido, a gente chama isso de raio, né? É exatamente isso, pessoal. Não importa de onde eu trace, desde que ele parta do centro até a borda, ele vai ter sempre a mesma medida. Isso a gente chama de raio. E esse ponto central de onde partem essas retas, que nós chamamos de raio, e que no caso de uma outra figura não tem um nome específico, a gente chama de centro de simetria, tá bom? Entendido isso? Segunda parte. A gente tem que entender também, quem já teve relógio digital aí, deve saber, deve recordar bem, ou tem, né? O formato dos números. São vários retângulos assim que formam os números, né? Principalmente aqueles relógios de tela de cristal líquido, beleza? Então, quem já teve ou tem vai saber do que se trata isso. Vamos lá. Primeiro aqui, a maioria dos algarismos tem eixo de simetria. Pessoal, isso aqui é falso. Eu vou pegar um exemplo só para a gente entender o 7. O 7 nesses relógios, ele é basicamente assim, ó. São duas retas assim, tá? Cadê o eixo de simetria aqui do 7, pessoal? Não tem. Não tem. Vou dar outro exemplo aqui, sei lá, o 5. Cadê o eixo de simetria do 5? Não tem também. Perceba que um lado ficou diferente do outro, então não tem eixo de simetria, tá? A maioria não tem, pessoal. Os únicos algarismos podem testar, inclusive eu recomendo que testem. Os únicos algarismos que vocês vão encontrar eixo de simetria são o 0, o 1 e o 8. Apenas, tá bom? Então, falso. Como não são a maioria, então é falso. 1. Alguns algarismos têm centro de simetria sem ter eixo de simetria. Isso aqui é verdade, pessoal. Um exemplo disso que eu irei dar é o algarismo 6. Tá? O 6 nesses relógios ele é mais ou menos assim. Perceba, eu vou botar o centro de simetria aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Isso aqui é o centro de simetria. Qualquer reta que eu trace aqui, ó, ele vai ter a mesma medida para a extremidade. Entendeu, pessoal? Ele vai ter a mesma medida para a extremidade. Ou seja, ele possui realmente um centro de simetria. Porém, ele não possui um eixo de simetria. Ou seja, ele possui um centro sem possuir um eixo. Então, pessoal, esse aqui é o caso do número 6. Tá bom? Beleza. Provando, então. Testem outros números. Então, isso daqui é verdade. Existem, sim, algarismos que possuem centro de simetria sem ter eixo de simetria. Alguns algarismos que têm eixo de simetria também possuem um segundo eixo de simetria.
Pessoal, isso daqui é falso. E vamos ao exemplo, né? Por exemplo, se eu tenho 8, vou usar o 8 agora. O 8 é mais ou menos assim, são dois quadrados, um em cima do outro. Aqui é 8. Aí eu traço um eixo de simetria aqui. Nesse eixo, qual seria o outro? Né? Não existe. Porque a partir do momento que eu traço 1 milímetro para cima aqui, ó, já mudou, não é idêntico. Tá bom? Então não tem mais eixo de simetria, acabou. Na vertical é a mesma coisa, tá? Não existe. Tá bom? Então, ok. Mesma coisa se eu traçar assim, ó. Pode ser um conjunto de eixos aqui. Lembrando, aqui não são dois eixos, são um eixo só, tá bom? E não é possível traçar outros aqui, de forma que continue a simetria, tá bom? Apenas os algarismos 0, 1 e 8 têm centro de simetria? Falso. Só falso, eu já provei o 6 ali que ele possui também. Os algarismos 4, 6, 7 e 9 não têm eixo de simetria. Verdadeiro. Nenhum deles aqui tem eixo de simetria. Se a gente traçar uma reta, vamos obter faces diferentes. E, portanto, inexiste o eixo de simetria. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado para você que assistiu. E até um próximo exercício.